Será que você, social media, já deu uma ideia muito brega pro conteúdo do teu cliente? Já deu aquela viajada na maionese muito além da conta e sugeriu um conteúdo? Até mesmo poderia ser um bom hack de engajamento, só que o tom era bem equivocado. E a pior parte é que essas ideias podem criar uma falsa sensação de resultado. E o cliente, confiando, coitado, no seu trabalho, acaba topando e entra na onda da ideia brega. À primeira vista, elas podem até produzir uma certa viralização, criar um pico de atenção e parecer que deu certo. Só que a longo prazo, a grande verdade é que essas breguices não se sustentam. E elas até prejudicam a percepção do público e a credibilidade e a imagem do seu cliente. E aí, como consequência, afetam o desempenho e a remuneração do teu trabalho, porque você pode perder um cliente. Você tem que ter em mente que trabalhar como social media requer uma habilidade única de entender o que cativa, o que engaja o público do seu cliente por meio de uma imagem sólida que é desenvolvida dia após dia. Presta atenção nesta frase. Engajamento é um meio, não é um fim. E o que isso quer dizer, Regiane? Que se você é contratado pelo cliente para produzir o conteúdo dele como um veículo para aumentar vendas, captação de clientes ou qualquer outro objetivo que seja, para atingir esse objetivo você tem que atrair sim a atenção das pessoas. E likes, comentários, compartilhamentos são meios para você mensurar se você está conseguindo chamar e reter a atenção das pessoas. Apenas. Engajamento não pode ser o resultado final que você busca, porque esse cliente não vai te pagar muito tempo por engajamento. E muitas vezes, para vender um produtinho do seu cliente, você precisa apenas chamar a atenção de 10 pessoas, desde que essas pessoas sejam o cliente ideal, ou seja, aquele que tem o problema que o produto resolve. Entendeu? Conteúdo é como se fosse uma construção de uma casa, onde o tijolo por tijolo importa. E se eles forem mal colocados, você pode ter até uma grande construção de forma rápida, mas também uma construção vulnerável a eventos externos e pode ruir com a mesma facilidade com que foi erguida. Uma imagem brega pode transmitir a ideia de que o seu cliente é, por exemplo, desatualizado, pouco profissional, insensível às tendências do próprio segmento, do nicho que ele está inserido, ou então passar a impressão que aquele conteúdo é forçado, exagerado ou até mesmo clichê. Do ponto de vista prático, uma tática equivocada para ganhar engajamento utilizando conteúdos bregas pode resultar em perda de seguidores, reputação prejudicada, pouca conversão em vendas e, em casos mais graves, a tão temida crise de imagem, que é bastante desafiadora de reparar. E dentro dessa caixinha de ideias bregas existem muitos caminhos errados possíveis. E eu vou listar agora alguns deles que eu particularmente considero os piores dentro da estratégia de social media que você pode formatar para o seu cliente. Que eu também quero saber a tua opinião. O que tu acha que é brega? Aqueles posts que você vê e sente até um arrepio na espinha e pensa, Gente, quem é que aprovou isso aqui? Pois é, me conta aqui nos comentários qual que é a tua ideia de post brega e aquilo que você já viu e abomina. Primeiro, conteúdo cafona, né? Expor a vida pessoal em excesso para ganhar biscoitão. Existe uma diferença, sim, entre humanizar o conteúdo e se expor demais. E você precisa ter uma boa noção sobre isso para orientar o seu cliente em muitas publicações que ele pode desenvolver até sozinho. Tanto nos conteúdos que vão fazer parte da estratégia, quanto naqueles que ele vai fazer de forma mais orgânica, mais espontânea. Um dos grandes especialistas em marketing digital para o mundo inteiro, Gary Vee, que você deve conhecer, fala bastante sobre isso. Ele já palestrou aqui no Brasil, inclusive no evento da Hotmart, no Fire Festival, e um dos caminhos que ele menciona para um marketing efetivo nas redes sociais é encontrar um ponto de equilíbrio entre a transparência e a sobrecarga de informações pessoais. E um caminho que pode ser interessante para encontrar esse ponto de equilíbrio é compartilhar histórias pessoais que estejam diretamente relacionadas ao serviço, marca ou setor do cliente. Hoje você pode criar ideias de estratégia, ideias de táticas de publicações que evidenciam como as experiências pessoais podem beneficiar o público que você pretende alcançar para converter. Por exemplo, imagina que o teu cliente é uma marca de produtos fitness voltados para pessoas que buscam alimentação saudável ou até mesmo buscam emagrecer. Nesse caso, pode ser interessante que o fundador dessa marca, incluído dentro dessa estratégia, marca pessoal desse fundador, compartilhe situações do seu dia com o intuito de evidenciar a sua jornada de transformação, sua própria alimentação. E aí vai conectando e incluindo os produtos ofertados dentro dessa narrativa. Isso faz sentido. Agora, não faria sentido, por exemplo, para mim, que sou uma profissional de marketing, ficar postando as minhas calorias, o meu prato, o que eu comi e começar a falar de suplemento. Ficaria uma coisa um pouco invasiva
invasiva e deslocada. São as famosas linhas editoriais. O que eu devo falar e o que eu não preciso falar. Bom, vamos à segunda ideia brega. Ai, essa eu acho muito brega. Ai, é muito brega. Fazer conteúdo se vitimizando. Será que em alguma circunstância vale a pena brifar o seu cliente para produzir um conteúdo em que ele se coloca como vítima? Chora ou fica apontando de forma incessante para um problema que ele está passando para que as pessoas sintam pena dele? Ai, gente, essa é uma linha muito tênue que pode causar muitas interpretações dúbias na imagem dele nas redes sociais, considerando, obviamente, situações em que é um problema pontual ou extremamente genuíno. Usar isso para ganhar um biscoitinho é feio demais, cafona demais. Quando extrapola algum certo limite e percebe-se que essa pessoa está com carência digital, ai, isso é muito cafona. Não deixe seu cliente passar por isso, porque com certeza a vitimização vai passar uma impressão super negativa em quem vê. Passa uma ideia assim de manipulação ou desespero. Em vez de gerar empatia, esse tipo de conteúdo muitas vezes leva a perda de seguidores. Pode até gerar um grande engajamento, porque as pessoas, se compadecem ali na hora, mas depois fica aquela coisa... De acordo com Robert Cialdini, autor do livro Influence: The Psychology of Persuasion, o meu inglês é ótimo, né? A verdadeira conexão é construída através da autenticidade do valor compartilhado e não pela autopiedade. Adoro essa frase. Beijo, Cialdini. Mas como fazer o caminho certo e acertar no tom do conteúdo, mostrando que passou por uma dificuldade, mas sem se vitimizar? Na minha visão, devemos compartilhar experiências e como elas foram superadas a partir de uma narrativa mais analítica e com um distanciamento emocional da situação. Quem já assistiu às minhas palestras, por exemplo, sabe que eu menciono situações difíceis que já passei durante toda a transição de carreira, de dentista para dona de agência, e já contei também que tive diversos momentos em que eu praticamente quebrei, fiquei devendo no mercado, fiquei quebrada financeiramente. Mas o tom da mensagem tem um viés educativo, apontando para falhas na estratégia do negócio e como que o meu público pode aprender para evitar que cometam o mesmo erro que eu cometi. Percebe como trabalhar as situações assim, sem se fazer de vítima, fica muito mais profissional? Isso é o que vai garantir a credibilidade, uma influência verdadeira e não um caçador de like. Terceira ideia brega, e vocês vão concordar comigo: ficar ostentando riqueza. As marcas que eu tenho, os carros que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, a bolsa que eu tenho, tarará que eu tenho, minha Lamborghini, minha bolsa da Gucci, meu Rolex, minha Balenciaga, Vamos combinar que a ostentação nas redes sociais é, talvez, a número 1, a coisa mais cafona. Por isso, social media, fuja desse tipo de conteúdo na hora de pensar com o seu cliente a estratégia dele. Independente do nicho, eu te garanto que não vale a pena. Ostentar a riqueza pode criar um sentimento de desconexão com quem é pobre, porque é pobre, e um de desconexão com quem é rico mesmo, porque vamos combinar que quem é rico mesmo não precisa mostrar que é, né? Aliás, se o público do cliente for extremamente rico, fica até pior. Afinal, as pessoas seguem uma conta, uma outra pessoa, buscando ganhar algo em troca. Conhecimento, novas experiências, resoluções de problemas, ou meramente se entreter. E quando alguém só fala de si, que eu costumo dizer que é o fica mais difícil criar essa relação. Concorda comigo? Por isso é que você pode até trabalhar com o contexto de um carro de luxo, por exemplo, mas ao invés de evidenciar o preço que foi pago, ou como o carro é maravilhoso ou grandioso, a narrativa pode destacar histórias vinculadas a esse carro, que trabalha emoções mais genuínas e focando, talvez, na relação sentimental da pessoa com aquele carro. Viu como o foco muda, mas o objeto pode até ser o mesmo? E a última ideia brega que eu quero que vocês abandonem de vez é mostrar partes do corpo de forma vulgar ou sexualizada. Ai, gente, se o seu cliente não trabalha com conteúdo adulto, vai que, né? O OnlyFans tem crescido tanto que pode ser que o pessoal lá resolva contratar um social media. É possível, né? Mas, se não for esse o seu caso, seguir esse caminho não faz nenhum sentido numa estratégia de comunicação. A menos que a sua cliente seja Sabrina Sato ou uma musa de escola de samba. Conteúdos que sexualizam ou vulgarizam o corpo podem desvalorizar a imagem do seu cliente e afastar um público não só conservador, mas no mercado profissional do nicho que ele atua mesmo. Além disso, você com certeza vai atrair a atenção de um público que não está um pouquinho alinhado com a estratégia traçada na comunicação, mas unicamente com a exposição daquele corpo no perfil. Será que esse povo vai comprar? Sempre que for trabalhar com a imagem do seu cliente atrelada diretamente a uma pessoa, você precisa buscar alternativas que celebrem a diversidade e a autenticidade de forma respeitosa. Uma marca de moda praiana, por exemplo, vai trabalhar com corpos expostos nas publicações, mas você, social media, precisa estar atento para pensar em imagens que façam isso com um viés que não caia no
vulgar e valorize o empoderamento, a elegância e a própria mulher que está ali naquelas imagens. E aí, é brega ou não é? Comenta aqui. Ó, recentemente eu postei lá no meu Instagram um conteúdo que falava sobre isso. E olha aqui as respostas que eu tive. Auge da breguice, colocar louvor para mostrar print de vendas. Deus, eu tenho tantas bênçãos. E nos bastidores, só enganando os leads. É isso que a pessoa pensa, né? Quando vai lá e usa um louvor para tentar vender. Aparecer em live chorando. Essa é o que eu falei da vitimização. Romantizar tudo. Isso me dá uma preguiça. Aumentar o problema para o esforço parecer maior. Autoglorificação. Isso é brega também. Ou se fazer de coitado. Romantizar é cafona, sim. Terminar o relacionamento e abrir caixinhas de pergunta. Pergunta-me sobre o final do relacionamento. Geralmente as respostas são aquelas típicas de quem quer contar que tá solteiro ou solteira. Acho até que a pessoa faz as próprias perguntas. Não duvido. Fingir que tá respondendo podcast na frente do microfone. Esse é horroroso. Mas não tem ninguém ali, é brega demais. Concordo com você, Carmen Bernard. Nutrialice Fernandes. Na área da saúde seria profissionais que fazem terrorismo com alimentos para engajar. Esse é horrível. Outro dia eu vi um cara falando assim, que teve uma lei no Japão e que não deixava as pessoas comer arroz requentado. Aí eu fui buscar a lei, não era nada disso que a lei dizia. Ai, gente, que dó. Era um médico, inclusive. Entrar no perfil dos outros e destilar comentários ofensivos. Isso é brega, além de mal educado. Tão simples, passa reto e vai trabalhar. Geralmente a gente é infeliz. Concordo. Sem ambição e que vive às custas de familiares. Concordo também. Usar luto para engajar. Falei, né, da vitimação. Ou dizer que a empresa vai fechar. Tirar foto com gente grande em eventos de marketing e postar como se fossem íntimos. Cafonérrimo. Ou pior, mentir que tem algum projeto junto e que tem coisa boa vindo por aí. Cafona. A Carla falou o seguinte: mostrar o print da conta bancária e dos Pix entrando para provar que é muito bom no que faz. Que prova? Foto na academia com a legenda tá pago. Nunca entendi o tá pago. Acho brega colocar no perfil que é CEO da empresa, sendo que é meio de uma urgência. É bom esperar pelo menos virar uma limitada, né? Comenta aqui, gente, mais coisa brega que vocês veem aí pelas redes sociais. E um beijo, até o próximo vídeo.